Fala pessoal, eu sou Jorge Ottoni, fundador do Bom no Direito e procurador do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Eu fui aprovado em 18 concursos públicos e ao longo desse caminho, claro, como todo concurseiro, sofri vários reveses, várias derrotas, mudei, adaptei a forma de estudar, enfim, passei por todo aquele caminho penoso que o concurseiro tem que passar para chegar na almejada aprovação. Então, isso aqui não é segredo para ninguém, concurso público é uma tarefa difícil, é um caminho árduo. Mas esse caminho ele pode ser facilitado se você estudar com eficiência. A gente poderia aqui ficar horas falando sobre eficiência no estudo, várias técnicas, várias maneiras interessantes de se estudar, mas para fins do programa Ponto na Mão, o que a gente precisa falar agora é do estudo em multiperspectiva. Provavelmente você já sabe o que é o estudo em multiperspectiva, a gente falou muito deles nas nossas lives, a live de lançamento, no e-book gratuito. Provavelmente se você chegou até aqui, você já conhece esse conceito. Mas de todo modo, para quem não conhece ou simplesmente para relembrar, a gente pode resumir a técnica do estudo em multiperspectiva em apenas uma frase. Basicamente, o estudo em multiperspectiva consiste na análise de pontos de alta incidência da sua carreira, analisando como um mesmo tema é cobrado na primeira e segunda fase do seu certame. E assim, podendo analisar, cotejar como se deu a cobrança de um tema nas duas perspectivas, você consegue com mais eficiência saber o que e como estudar no seu estudo regular. Então isso é muito interessante. Afinal, você quando está estudando para concurso, você não quer ser doutor em direito em nenhum tema, você não quer ser mestre, você só quer o seu nome no diário oficial. Então para isso, você tem que estudar exatamente o que as bancas querem saber. Certo? E muito bem. Justamente por isso, por ter esse viés prático, o programa Ponto na Mão ele é todo estruturado na resolução de questões. Por um lado, questões de fase objetiva e, por outro, questões subjetivas, sentenças, peças práticas. É por isso mesmo que o programa ele aborda 12 temas de alta incidência, todos eles tratados uma semana na perspectiva objetiva e na outra semana na perspectiva subjetiva. Então, aqui só recapitulando, nas semanas ímpares teremos o treino de fase objetiva, com questões objetivas, simulado de jurisprudência e a nossa revisão acelerada, que é um resumo inteligente, um resumo eficiente do que é mais cobrado em termos de letra de lei e as súmulas para cada tema analisado aqui no programa Ponto na Mão. Legal, isso é bom? Isso é bom, mas é muito melhor depois quando você analisa na perspectiva subjetiva o mesmo tema, fazendo questões oficiais comentadas, e isso aqui é importante perceber, muitas vezes os alunos eles recorrem a cursos com questões inéditas dos professores e acabam deixando de lado as questões oficiais das bancas. Gente, uma questão oficial de uma banca, ela sempre vai ser melhor do que uma questão inédita. Óbvio que a questão inédita tem seu valor, tem também aquele quê de adivinhação, de repente pode acertar o que vai vir a ser perguntado numa prova, mas para você formar a tua base de estudo, para você entender o que é cobrado numa segunda fase, nada melhor do que uma questão oficial, devidamente comentada. Então, quando a gente fala aqui questão comentada, não é só um comentáriozinho pequeno ou uma respostazinha, um modelinho de resposta curto, não. Como você vai ver no seu material, toda questão comentada tem, além de uma resposta quebrando a banca, então um modelo de resposta nota 10 daquela questão, você terá comentários extensos sobre todo aquele tema, inclusive com dicas, alguns toques de como elaborar aquela questão no caso concreto. Isso aqui é muito interessante, isso aqui é muito importante na sua preparação. E a peça ou sentença oficial comentada. Legal. E por que eu falei tudo isso? Só para recapitular exatamente como funciona esse programa e você, assim, entender como tirar o melhor proveito desse programa. Então, aqui, sendo bem honesto com vocês, o que acontece, o que a gente vê muito na prática. Tem muito aluno que na ânsia de querer aumentar a sua performance ou não ficar para trás dos outros, acaba comprando muito material. Então compra material de um curso, de outro curso, vai juntando coisa e no final isso
não acresce tanto a sua preparação se você não souber usar aquele material. Então, aqui no Bônus Direito, no programa Ponto na Mão, a gente não só criou um material enxuto, um material que você realmente consegue encaixar na sua rotina sem prejudicar o seu estudo ordinário, como a gente fez esse vídeo introdutório aqui ao programa, onde eu quero te dar algumas dicas de como usar esse programa a seu favor, como tirar o máximo dele para você melhorar a sua performance. Beleza? Então é isso que a gente vai falar agora. Basicamente, como eu falei, são 4 dicas. A primeira dica é uma dica que parece besteira, mas não é. Isso aqui é relevante. A dica é: insira efetivamente o programa Ponto na Mão na sua rotina ordinária de estudos. Gente, o programa, o material não é nenhum monstro, ele é palatável. Então a gente não está te mandando milhares de páginas aleatórias, a gente está te mandando algum material com dezenas de páginas, talvez, e as páginas certas, as páginas que vão fazer diferença na sua preparação. E aí o que acontece? Só que não adianta você pegar esse material e falar assim, bom, eu vou estudar quando me der na telha. Gente, resultado em concurso, ele vem de consistência no estudo. Então você tem que encaixar ele no seu planejamento de estudos. Então, o que eu recomendo? Óbvio, cada um é livre de fazer do seu jeito, mas o que eu recomendo, que eu percebo que na prática, nós da equipe BND, vários aprovados em primeiro lugar, de várias carreiras, fizeram foi ter um horário específico, ter um dia por semana ou por quinzena, no qual eles estudavam em multiperspectiva, no qual eles analisavam questões de segunda fase, comparando com a primeira fase. Então, sugestão do curso, fazer de uma forma semanal. Então, pega um horário por semana, que seja lá o seu sábado à tarde, o seu domingo à noite, o que seja, e reserva um horário. Então, quanto de horário a gente vai falar aqui nas formas, né, de usar o programa, mas assim, um horário razoável, um horário ali 4 horas, 6 horas, depende da forma que você for lidar com o programa, mas um horário razoável para você abordar aquele material. E por que é importante essa ideia de encaixar na rotina? Porque se você só deixar ao léu para fazer o material quando você achar melhor, a verdade é que você não vai aproveitar o máximo daquele material. Então, de repente, você vai analisar a fase objetiva de um tema em uma semana e vai demorar 3 semanas para ver a fase subjetiva. Aí você já perde um pouco daquela inteligência, aquela experiência, aquela maturidade que você vai adquirir comparando, contejando como cada tema é cobrado em cada fase. Certo? Então, é legal ter uma consistência. Eu sugiro um dia por semana, um horário por semana para você abordar o programa. Geralmente, preferencialmente, no mesmo dia, no mesmo horário. Cara, é claro que é meio chato você ficar se planejando demais, mas, gente, isso dá resultado. Então, como regra, isso gera resultado, isso é bom para o seu estudo, então faz isso. Se você não tem um planejamento de estudo geral, então talvez seja a hora de você pensar e planejar, e nesse momento encaixar ele de forma semanal ou quinzenal, se você conseguir separar um dia inteiro para abordar aquele tema, certo? Show de bola! Segunda dica, autoavaliação do seu estudo em multiperspectiva. O que é isso? Olha só, quando eu comecei a estudar em multiperspectiva, eu acabei adaptando, eu acabei alterando vários trejeitos, vários pontos do meu estudo regular. Por quê? Porque eu percebi que eu estava estudando errado. Olha só, quando você começar a fazer essa análise do mesmo tema em 2 perspectivas, pode ser que você descubra que um tema que você julga que é importante para estudar não seja tão assim, ou mesmo que você estude um tema dando foco no que importa menos. Então, no meu caso, por exemplo, eu descobri, analisando questões de segunda fase, principalmente, comparando com a primeira fase, que eu dava muito foco, dava muito ênfase ao estudo de doutrina. Então, eu lia muita doutrina, queria ler capa a capa, isso no começo dos estudos, né? E eu percebi que na hora do vamos ver, a hora que chegava na segunda fase, a grande parte das questões tinha um foco muito mais em jurisprudência, por exemplo, do que teorias inusitadas da doutrina. Então, a hora que você faz esse exercício, você começa a internalizar essa maturidade de concurseiro. Não é nem um conhecimento, é uma maturidade de entender o que as bancas cobram e o que vai estar lá para você enfrentar no dia da prova, seja a primeira fase, seja a segunda fase.
Então, por exemplo, no meu caso, eu fazendo esse estudo, comecei a pensar no que eu fazia e percebi, esse excesso de doutrina, e dois, eu percebi que, por exemplo, o jeito que eu estudava jurisprudência não era tão eficiente assim para a segunda fase. Eu via lá, eu não compreendia muito bem os fundamentos do julgado, eu percebi que eu tinha pontos a incrementar no meu estudo ordinário. E isso, eu vou falar melhor disso na nossa próxima aula bônus, onde eu vou falar sobre como estudar jurisprudência e doutrina, pensando na segunda fase, mas eu queria só adiantar aqui, deixando esse desafio para vocês. Gente, não se limite a fazer as questões. Faz a questão, as objetivas de uma semana, faz as subjetivas na outra e compara. Vê como é que aquilo foi cobrado. Vê se, de repente, na segunda fase, aquele tema, não é mais importante saber o domínio da lei do que, de repente, alguma teoria doutrinária que você falaciosamente acha importante porque está lá no manual, certo? Que mais? A terceira dica, também talvez a dica mais importante, é definir uma forma de estudo fixa para o programa Ponto na Mão. Como assim? Olha só, uma coisa é você ter um material, outra coisa é o que você faz com esse material. O programa Ponto na Mão, como eu já falei, ele é baseado em exercícios. E na primeira fase, na perspectiva da primeira fase, das semanas ímpares, não tem muita dúvida, cara. Você tem que resolver todas aquelas questões. São poucas, não são tantas questões assim, então você tem que resolver as questões objetivas, não vai te tomar tanto tempo assim. E ler bem aquela revisão acelerada ali que a gente prepara aí com todo carinho, indicando os dispositivos mais importantes para o teu concurso. Mas na fase subjetiva, eu diria que você tem pelo menos 3 formas de usar aquele material. E é isso que a gente vai falar agora. Olha só, cada um tem uma realidade. Então, talvez você tenha mais tempo, ou talvez alguém tenha menos tempo, talvez você seja mais iniciante, mais avançado. E a verdade é, o programa Ponto na Mão, ele pode render bons frutos para todo tipo de concurseiro, do iniciante ao avançado, de quem tem pouco tempo, para quem estuda em tempo integral. Mas isso vai exigir alguma adaptação na forma de usar o material. E esse é o ponto central aqui da nossa aulinha bônus, e é isso que eu quero que você preste atenção agora. Então vamos lá. Gente, esse slide aqui, eu estou basicamente resumindo as 3 formas de treino que eu vou recomendar para vocês. E essas 3 formas de treino, elas vão depender tanto da sua disponibilidade de tempo quanto do seu status, né? Se você é muito iniciante, se você é intermediário, avançado. Por quê? Porque basicamente, com o material de questões, você pode fazer 3 coisas, o material de questões da parte subjetiva. Você pode fazer a opção 1, o treino integral, que eu diria é a melhor opção. O que é o treino integral? É você simular todas as questões de segunda fase como se você estivesse lá, no dia D, na hora da sua prova. E o que é isso? Você vai pegar lá as questões, então a gente tem lá uma peça, 2 questões discursivas oficiais, uma questão de jurisprudência inédita. Você vai simular isso como se fosse uma prova. Pega um cronômetro, coloca lá 4 horas, 5 horas, ou mais do que isso, né? No caso de sentença, às vezes leva mais tempo. E você vai simular como se na prova estivesse. Depois disso, depois de escrever as respostas efetivamente, você vai analisar o nosso material, nossa resposta modelo, nossos comentários, e vai poder fazer uma autoavaliação da sua resposta. E isso é a forma de estudo mais eficiente para você desenvolver suas habilidades de segunda fase. Porque você vai estar efetivamente com a mão na massa, vai estar escrevendo, vai estar analisando como você passa uma resposta ali para o papel. E tudo isso, óbvio que pode parecer evidente que você vai passar a sua resposta para o papel, mas não é tão evidente assim na hora da prova. Então tem limitação de linhas, é um assunto muito amplo, você tem que saber o que selecionar. Então você vai perceber ao longo das semanas aqui do programa que muitas vezes não é muito óbvio o que o examinador quer. Só que você vai criar esse olhar, você vai saber após alguns meses de treino o que o examinador geralmente quer ver no espelho.
E isso, criar essa habilidade é muito importante e fazer o treino integral, simulando como se uma prova fosse, é a forma mais eficiente de você obter esses benefícios de segunda fase. Ela, então, ela é recomendada principalmente para quem tem disponibilidade de tempo e qualquer um, do iniciante ao avançado, pode aplicar ela. E eu diria mais, eu diria que é um modelo obrigatório para quem vai fazer uma segunda fase, tem uma segunda fase iminente. Porque, cara, não adianta saber, tem que saber escrever, certo? Inclusive o professor Walter ele vai disponibilizar também algumas aulas bônus envolvendo técnicas discursivas para vocês, certo? Legal, só que aqui, óbvio, né, a gente vive num mundo real, todo mundo é de carne e osso, e nem sempre a gente vai conseguir simular como a gente gostaria, principalmente o pessoal da magistratura, cuja a sentença acaba levando mais tempo para a resolução do que uma peça prática ali de procuradoria, por exemplo. E aí o que acontece? Então, se você está mais apertado de tempo, existe uma segunda opção, que também é bem interessante, para usar o material, que eu chamo de treino acelerado. Como é que funciona isso? Você vai simular também como se você estivesse fazendo a prova, mas sem precisar passar a sua resposta no gabarito definitivo, né, por assim dizer. Você não vai precisar escrever toda a sua resposta como na prova estivesse. Você vai se limitar a fazer o quê? Um brainstorming sobre o que e como escrever aquela resposta. Então, por exemplo, você vai pegar lá uma questão subjetiva, aí você bate o olho e vai pensar como se você tivesse, sabe aquele momento inicial da segunda fase? Enfim, talvez nem todos tenham feito uma segunda fase, mas na segunda fase, geralmente você pega a prova a primeira vez, você não pega, lê a questão e sai escrevendo. Você pega e fala assim, porra, que diabos o examinador quer ver aqui nesse espelho? Aí você vai pegar lá a sua questão, vai pensar, olha, eu acho que aqui eu tenho que fazer uma introdução, vamos supor que é uma pergunta sobre agência reguladora e poder normativo. Aí você pega lá e pensa, eu acho que eu preciso falar uma introdução sobre o que é o poder normativo e o que é uma agência reguladora, depois eu vou falar que o STF admite a deslegalização, aí vai afunilando a sua resposta. Mas nesse momento, você não está escrevendo nada, você está só escrevendo palavras-chave. Vou falar de deslegalização, vou falar disso, vou falar de Y. Isso é um brainstorm. E no treino acelerado, o que é interessante? Você vai fazer esse brainstorm, só que você não vai passar para o papel. E o brainstorm, ele é só uma fração do tempo de você simular o treino integral. Então o brainstorm é algo que você consegue fazer bem rapidamente e ele já te dá grande parte dos benefícios do programa Ponto na Mão. Porque aí você já vai estar exercitando a sua capacidade de raciocínio, de articulação para uma segunda fase, pensando o que escrever ou o que o examinador quer. Você vai entrar em contato com os temas de prova numa perspectiva pragmática, né, tentando resolver efetivamente a prova. Então, o treino acelerado, ele é bem interessante e ele é recomendado para quem está lá mais apertado, com o tempo. E todo mundo pode fazer ele, do iniciante ao avançado. Óbvio, eu não sou desonesto, eu sei que o iniciante, evidentemente, ele vai ter mais dificuldade, principalmente na segunda fase, que as questões são elaboradas e tudo mais. Mas, gente, não se desanime pela dificuldade. Pelo contrário, a dificuldade tem que ser seu combustível para você ir lá na frente e tratorar, passar a entender que é você que conduz as suas rédeas da sua vida e você vai passar por cima do examinador se for preciso. Beleza? Lógico, vai lá, chuta o que for, sem medo, tiver muita dificuldade, passa para o material e vê lá a resposta. E, por último, temos a modalidade de treino mais rápida e mais simples, que é a mera leitura. Você vai simplesmente ler o material. Então, você lê o enunciado e já sai lendo a resposta, modelo, os comentários da questão e tudo mais. É um treino, entre aspas, mais contemplativo, né? Você está um pouco mais passivo. E ele é bom? Sim, ele é bom. Você vai aprender bastante, vai aprender muito, muito com o nosso material. Os materiais, porra, tá muito bem feito isso. Mas, cara, você perde muita coisa aí. Não é igual o treino acelerado, por exemplo. O treino acelerado, você vai perder, assim, meia horinha a mais e você vai aprender a lidar com a prova subjetiva de uma forma muito mais intensa do que a mera leitura. Mas a mera leitura, ela
tem hipóteses que ela pode ser interessante. Então, ela é interessante para quem tem zero disponibilidade, está muito corrido mesmo, e para quem é iniciante. Na verdade, assim, eu gostaria de recomendar só para os iniciantes mesmo e para aquele iniciante mesmo, que você não está confortável, você olha aquela questão, não tem nem ideia por onde começar, aí de repente começa fazendo isso nas primeiras semanas, mas lá para o meio do curso, lá no terceiro mês de curso, por exemplo, aí já sai daqui e tenta fazer pelo menos o treino acelerado, tá bom? Você não perde muito mais tempo para fazer esse brainstorm e isso rende frutos. E, gente, eu sei que parece, às vezes, muito detalhismo, assim, o cara tá falando tudo isso sobre como usar o material, mas, cara, essa é a diferença se o teu investimento vai reverter em conhecimento ou não. Então, recomendo para o pessoal geralmente ficar aqui nesses dois, no acelerado ou no integral. Uma outra alternativa é um treino híbrido entre o integral e o acelerado. Como assim? Olha, pode ser que você esteja lá, você quer treinar no integral, só que, cara, você está muito apertado de tempo. Então, o que você pode fazer para não deixar isso aqui passar em branco? Pega e define na sua forma de estudos que você vai fazer, por exemplo, uma questão subjetiva você vai fazer treino integral, o resto você vai fazer só o treino acelerado. Ou a peça você vai fazer, ou a sentença vai fazer o integral, o resto acelerado. Sabe? É possível você compor aí para adequar na sua faixa de tempo disponível. Mas importante aqui, isso é importante frisar, defina previamente como vai ser a sua forma de estudo. Muito melhor do que você ficar trocando toda hora o jeito que você lida com o material vai lá no momento e define, olha, eu vou estudar híbrido, eu vou fazer uma subjetiva e o resto acelerado. Ou eu vou fazer só acelerado. Então faz assim. Aí você pode pegar um dia e fazer a mais, vou fazer um integral. Mas não cai para os outros, não desce, né, na escala do que gera mais retorno para o teu conhecimento, sem fazer uma reanálise aí do teu cenário. Então, o bom de você definir isso previamente é que aí você efetivamente acaba fazendo do jeito que você definiu. Se você deixar aí casuisticamente, vou ver o que eu faço ali quando chegar o dia que eu marquei estudar, aí você vai acabar tendendo para fazer só leitura, que é mais rápido, mais fácil, que é bom. Cara, você pode fazer esse curso inteiro só leitura e vai ser bom, vai ser muito bom. Só que, cara, esforça um pouquinho mais fazer um treino acelerado, que o ganha muito. E se você está aí treinando escrita, vai para o integral, que é um que gera maior retorno. Certo? Gente, acho que basicamente era isso que eu tinha para falar. Não, falta uma última dica, que é a revisão reta final. Olha só, o programa Ponto na Mão, ele é um extensivo. Então a gente vai aqui durante 6 meses vendo os temas de alta incidência na segunda fase da sua carreira. E, muito embora ele seja um programa extensivo, a verdade é que ao final do programa, ou mesmo no meio do programa, você já vai estar com um material muito poderoso para você fazer uma revisão de reta final. Revisão de reta final é aquela revisão que você faz logo antes da prova. Como o material abrange as duas fases, você pode usar ele tanto para revisar a prova de primeira fase, quanto uma prova subjetiva. Então, por exemplo, vai ter lá a primeira fase do cargo que você quer. Vale a pena você pegar ali pelo menos os arquivos de revisão acelerada de cada um dos pontos. Aquele arquivo, ele seleciona os artigos mais incidentes na primeira fase e súmulas também mais incidentes, com alguns comentários pontuais, mostra como caiu nos últimos concursos. Então, cara, aquele é muito bom. Vai ter pegadinha ali que você vai antecipar porque você viu no material. Aquele material é muito bom para você fazer uma revisão de reta final para a primeira fase. Então, aproveita também o programa Ponto na Mão, relendo o material para revisão de reta final. E isso o mesmo vale para a segunda fase. Aliás, talvez vale até com maior intensidade. Porque antes de uma segunda fase, cara, é essencial você treinar questões o máximo possível. Então, antes de uma segunda fase, é legal você pegar de novo todos os pontos de subjetiva, ainda mais porque eles são os pontos de subjetiva mais incidentes na segunda fase. E você vai lá e repete o treino acelerado. Repete o treino acelerado, cara. Quanto mais você faz isso aqui, maior a chance de você virar aí um antecipador de espelhos. Vai começar a olhar enunciado de questão e vai falar, olha, o examinador quer que eu fale disso, quer que eu fale da teoria tal, quer que eu fale disso aqui, quer que eu fale assado.
E isso é só prática, isso é consistência, é insistir em fazer questões de segunda fase. E óbvio que você vai pensar, mas eu já fiz a questão, eu já li ela uma vez, então não vale nada. Você que pensa, cara. Vai passar aqui mais 6 meses, 1 ano, você não vai esquecer, entre aspas, aquelas questões, e aí você vai ter só a oportunidade de reestudar, revisar o tema, até porque os comentários eles são bem incisivos e eles focam nesses temas mais quentes de segunda fase. Então, é um material muito bom para você fazer a reta final, nem que seja só a leitura das questões subjetivas, tá bom? Então tá aí as 4 dicas essenciais para você fazer valer muito a pena esse programa Ponto na Mão, tá bom? Gente, é isso. Agora sim a gente pode encerrar e eu quero agradecer a atenção de vocês e dizer para vocês que qualquer dúvida, reclamação, sugestão, o que for elogio, você pode mandar um e-mail aqui para o contato@portalbnd, que a gente vai estar feliz em responder. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.